Olá, como estão? Sejam bem-vindos. Vamos para mais um encontro de teoria do yoga. Agora a gente vai começar o módulo 6, que é o yoga contemporâneo, e a gente vai dar continuidade a essa jornada de estudos que a gente vem fazendo desde os primórdios, das primeiras civilizações védicas que deram origem ao yoga, a essa prática que a gente tem tanto carinho e gosta. E se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você tem alguma curiosidade sobre o tema. E, o meu papel aqui é fazer com que essa curiosidade aumente. Como professor, a gente sempre tem essa ideia, né, de fazer com que o aluno vá buscar mais. Mas clarear as ideias para que isso aconteça, trazer fontes para que isso aconteça. E quando a gente pratica yoga, às vezes a gente não tem a, a oportunidade de receber um conhecimento dessa dimensão. A gente está falando de história de yoga, a gente está falando de filosofia de yoga, a gente está falando de nomes que figuraram durante toda a tradição do yoga, e isso é muito importante para um praticante de yoga, para quem futuramente quer ser um professor e assim por diante. Então, todo o conhecimento é válido, né? A gente trata o yoga de uma maneira bem contemplativa, até na maneira de estudar, né? A gente chama de Svadhyaya, que é o estudo das escrituras, estudo das tradições relacionadas ao yoga. Mas o estudo das tradições, o Svadhyaya, não pode ser um estudo pragmático, né? Como é muito comum na modernidade. E sim um estudo que vai ser um estudo contemplativo, ou seja, a gente não vai estudar isso aqui para passar num concurso, né? Nem tampouco vai fazer isso para um fim específico. E sim, a gente vai tratar isso de uma maneira contemplativa. A gente está estudando isso porque todo conhecimento é válido, todo conhecimento acrescenta na nossa prática. E isso é um resumo, eu faço da maneira mais sintética possível para a gente acompanhar e não cansar de fazer esse estudo sobre o yoga, tá? Então, qual vai ser a nossa jornada, né? Lembrando que cada módulo tem 4 aulas. A gente está no módulo 6, yoga contemporâneo. E as aulas que a gente vai seguir vai ser essa primeira aula, a aula de hoje vai ser a colonização e a história do yoga no Ocidente. A gente vai ver toda essa história da colonização, dos primeiros nomes, né, que trouxeram à tona a tradição do yoga e todo o processo de colonização, um pouco de história, que a gente vai ver também, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai ver, a gente vai conhecer os yogis, né? A gente vai conhecer mais próximos os yogis que fazem parte da contemporaneidade, aqueles que praticaram yoga, indianos, claro, né? E que fazem parte estão estritamente relacionados aí à nossa caminhada de praticante de yoga, seja ela relacionada às técnicas, seja ela relacionada à filosofia. Então é muito importante a gente estudar, conhecer os yogis, conhecer esses yogis que deram esse pontapé inicial para a nossa prática, tá? Aí na terceira aula a gente vai ver o yoga na atualidade, a gente vai ver os tipos de Hatha Yoga. Provavelmente você pratica um tipo de yoga Kundalini Yoga, um exemplo, né? O Hatha Yoga e suas demais vertentes, Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga e assim por diante. E a gente vai ver específico alguns desses métodos e para conhecer um pouco melhor, e às vezes a gente está numa prática específica a vida toda, pratica lá 3, 4 anos e nem se dá conta que existem outros métodos de praticar Hatha Yoga, né? Que é a nossa maneira, a maneira que o Ocidente entendeu como yoga, mais recebeu a prática foi através do Hatha Yoga, que a gente estudou no nosso módulo passado, que teve 5 aulas, né? Então teve um nascimento lá e agora esse nascimento vai trazer ao nosso tempo, né? Vai chegar ao nosso tempo. E aí na quarta aula
que é Yoga da Índia para o Mundo, a gente vai falar do Yoga Terapia. Por quê, gente? Porque a gente falou de Yoga até agora, nessas tantas aulas, 25 aulas, se eu não me engano, já foram. Falamos de coisas bem profundas relacionadas à libertação espiritual, ao despertar da Kundalini, a conceitos filosóficos do Yoga, que foi relacionado ali o Yoga Sutras de Patanjali, as escolas filosóficas. Esse yoga raiz, ele tinha um objetivo muito grande, né? Um objetivo de libertação humana, né? Jivan Mukti, libertação em vida, Samadhi, iluminação. E tinha um objetivo de um yogi que se dedicava a esse tipo de prática a fio mesmo, como uma sadhana muito diferente do que é a gente hoje, né? Então, a gente vai observar nessa aula, nessa quarta e última aula, o yoga terapia. Como é que o yoga veio para o Ocidente? Por que ele ganhou esse formato, né? Porque aqui, a gente no Ocidente, a gente recebeu o yoga para a gente lidar nas nossas questões do dia a dia, e a questão da meditação, para a gente não ficar louco, né? A gente resolver as nossas questões mentais, e a questão física, a questão das posturas, que é muito bem recebida aqui, né, no Ocidente. E ele veio o yoga a partir dessa filosofia tão profunda, espiritual, religiosa, chegou até a gente como yoga terapia, onde a gente pratica, sim, não com aquele nível de profundidade que a gente viu nas últimas aulas, mas é uma prática que nos ajuda muito a nos relacionar melhor com a gente, né, o processo de autoconhecimento, e também no nosso processo físico também, ajudando a gente a lidar melhor, né, com as questões físicas, tirando a gente do sedentarismo, etc. Tá bom? Então essa vai ser a nossa jornada. Sejam bem-vindos, e a gente vai, a partir de agora, começar a primeira aula do módulo 6, que é Colonização e História do Yoga no Ocidente, tá bom? Só vou abrir o slide aqui para a gente dar continuidade. Vamos lá, então. A gente vai ver agora nessa aula toda a história, tudo que está relacionado à história do yoga, todas as figuras. A gente vai estudar um pouquinho de história, que também está ligado a gente vai ver um pouco de mapa aqui, né? Aqui é o slide do yoga contemporâneo, estava no final, tive que voltar aqui. E a gente vai ver, pessoal, que a Índia, assim como o Brasil, ela recebeu muitas invasões, né? Muita troca cultural igual o Brasil, só porque a Índia, eu ouso dizer que recebeu até mais, muito mais, né? E essa troca cultural foi dando origem à civilização indiana. E a gente viu um pouco disso já nas primeiras aulas, né, da civilização védica, e a gente vai retomar alguns conceitos aqui, tá? Mas aí a gente vai trazer mais conteúdo para a gente seguir em frente e chegar até o nosso momento atual, tá? Então vamos começar com essa lâmina aqui, ó, as invasões estrangeiras na Índia antiga. O povo que penetrou no nordeste da Índia antiga, os ários, que haviam dominado a Pérsia, de lá passaram à Índia por volta de 2000 a 1500 a.C., onde as teses começaram a divergir, diante das inúmeras perguntas sobre a possível dominação dos povos autóctones estabelecidos na Índia e em vários pontos chamados dravidianos. O resultado desse contato com os arianos, considerado ou não um conflito armado entre os ários e os dravidianos, é a formação de uma civilização de elevada espiritualidade. Aqui a gente está vendo que aqui embaixo, que onde eu estou circulando, é a Índia, e aqui é onde se estabeleceu essa civilização, tá? Que é chamada de Ária, né? Civilização ariana. Essa é uma civilização que travou um contato com povos autóctones, ou seja, povos nativos da Índia, que se estabeleceram aqui, e, como aqui no final do último slide, ó, é a formação de uma civilização de elevada espiritualidade, que é a civilização védica. A gente viu isso na primeira aula, né? Faz bastante tempo, mas se quiser saber um pouco mais, volta lá
e ver um pouco dessa relação, um pouco da arqueologia de que foram usados, né, que foram encontrados nessa região que eu falei ali, que eu circulei ali no slide anterior, que faz parte dessa primeira civilização, desse primeiro contato, que a historiografia relaciona esse contato ao início da civilização védica, tá? Mas como a gente vai ver aqui, existem outros tipos de outras trocas, né? Por exemplo, aqui os mundas, tá? Esse munda não se sabe de onde é que vem, não se sabe para onde é que foi, mas sabem que essa civilização, que é uma civilização nativa, que chegou muito antes dos arianos, ó, que a gente vai ver aqui, não se sabe nem a data que eles chegaram, ela ocupou toda a Índia Central, né, onde o continente indiano ali está, a região ocupada, aquela região dos Canyons, né, região que hoje é chamada de Deccan. Então, esse povo aqui que chegou na Índia antiga, se estabeleceu lá, então a Índia não estava vazia, né, quando ela nunca teve vazia. E aí é atribuído a esse povo, que não se sabe nem se ele é um povo invasor, ou se é um povo que se estabeleceu lá, e se existia outra civilização, ou se os dravidianos estavam antes dele. Então tem muitas perguntas, porém esses mundas aqui, essa civilização é dita que foi uma das primeiras civilizações da Índia antiga. Aqui, como a gente viu lá no último slide, os dravidianos, essa civilização era o pessoal que era nativo da Índia, né? E eles ocupavam com mais proeminência o norte e o leste da Índia, tá? Isso a história conta que eles chegaram na Índia por volta de 5.000 a.C., tá? Eu sei que falar de data, né? A gente meio que nessas horas a gente tem que dar um chute, né? Porque é uma relação que essa data pode ser muito mais recuada, tá? Existem pensadores isso tudo muda, né, de ano para ano, que essas datas relacionadas à invasão e o estabelecimento dessas culturas são mais recuadas do que isso. Mas isso não vem ao caso, isso é só uma base para a gente seguir, para a gente ver qual é a riqueza, né, essa concha de retalhos que a Índia se formou. Os dravidianos, eles tinham pele negra e cabelos lisos, tá? E ainda essa língua, os dravidianos deixaram uma cultura que se estabeleceu até hoje. Até hoje a língua dravidiana ela é falada no sul da Índia, tá? Então só para vocês entenderem, né, que essa pele preta, mais escura, né, mais puxada para o negro e aquele cabelo liso, escuro, característico do povo indiano, vem muito dessa civilização dravidiana, né, que são os nativos da Índia, tá? Aí, gente, tem a história dos ários, que a gente falou ali no último slide, que esse povo, que aqui essa data corrobora com aquele slide anterior, é uma data do apogeu, né? A data de invasão, 2.000, 2.500, vai ter autor que vai botar 3.000 e assim por diante. Esse povo travou um contato com os dravidianos. Até bem pouco tempo atrás, a historiografia falava que eles fizeram uma luta sangrenta entre eles e os arianos acabaram por vencer isso, né? E se estabelecer naquela região ali que eu circulei no slide anterior, tá? Então, pessoal, o que os arianos estabeleceram? Esses arianos, de alguma forma, aí a historiografia já diverge sobre isso, de que eles não trouxeram a civilização védica, e sim a civilização védica já existia essa ideia lá, até porque esses arianos eles foram dominando muito parte ali da área central, ali a antiga Pérsia, muito
e foram descendo e não se encontrava nada relacionado aos Vedas ou ao que encontraram lá nessa civilização védica, né? Então, qual é a conclusão? Que já existia, sim, através dos dravidianos, dos Mundas e das diversas outras tribos que já estavam se estabelecendo lá, essa chamada védica, né? Essa ideia filosófica dos Vedas, tá? Mas a gente vai seguindo aqui, porque os arianos, foi uma palavra que foi cunhada depois, que a gente vai ver os historiadores que mais contribuíram para os estudos do yoga. Um deles é o Max Miller e o Joseph Gobineau. O Max Miller é um alemão, o Joseph Gobineau é um francês, né? Eles fizeram essa relação para identificar em seus estudos essa civilização ariana aqui que eu tô circulando como uma civilização superior em termos biológicos, físicos, intelectuais, culturais, né? E aí essa divisão que eles acabaram fazendo, isso deu origem àquela tese, né, do Adolf Hitler lá, de que os arianos, a tese de que os arianos eram superiores. Então é dessa ideia aqui dos arianos, que essa ideia filosófica de que os arianos eram superiores, intelectualmente, filosoficamente, assim por diante, que Hitler pegou as suas teses lá de um povo superior, enfim, a gente vê até essa relação com a suástica, né, que é um símbolo na Índia, um símbolo de coisas boas, né, de bons auspícios. E aí acabou que foi feita essa grande besteira, né? Na modernidade não conseguiram interpretar isso, mas enfim, só a título de curiosidade, né? Que os arianos aqui era um povo que vinha, um povo nômade que invadiu a Índia ali e fez essa troca cultural, tá? E que depois foi reinterpretado e acabou, e a história conta, né? Com muito desprazer essa ideia que foi interpretado sobre os arianos aí, dando origem à Segunda Guerra Mundial, né, Terceiro Reich. Enfim, aqui agora a gente vai ver, já mais para frente, mais uma troca cultural. Agora vocês imaginam, aqui nessa invasão ariana aqui já existiam 16 tribos na Índia. Então foi uma troca cultural entre essas tribos, né, da Índia. Então a gente está falando só de povos, mas esses povos eles se fragmentam. Agora você imagina chegar até aqui com os persas, né? A invasão dos persas na Índia. A gente vê muito na cultura persa da Índia, né? Através dos palácios, né? A gente vê muito isso, tá? E os persas eles invadiram a partir do norte, né? Liderados por Dário o Grande, que foi o auge do Império, né? Persa foi no reinado do Dário, né? E a região da Índia Norte, né? Que é o Afeganistão, né? Aqui, dessa regiãozinha aqui. E o Bactriana é uma região que é toda a área central, né? A Ásia Central. E essa regiãozinha aqui é a região do norte. Então, eles se estabeleceram basicamente no norte da Índia, né? Essas civilizações invasoras, porque era por onde eles invadiam mesmo, era por onde as coisas aconteciam ali, eles vinham pelo norte da Índia. Aqui a gente vê também muito relacionado com a Índia o domínio dos gregos, a gente teve essa invasão grega também, tá? Até que os persas é só dessa região norte, né? O grego aqui é essa região da Ásia Central, me desculpa, tá? Aqui da região dos gregos, o domínio dos gregos, né? Ele dominou a Pérsia. O domínio persa durou 200 anos, tá? Até que Alexandre o Grande chegou e dominou essa parte da Índia, onde era domínio persa, né? Fez uma troca cultural e se estabeleceu na Índia, através do norte da Índia também. A gente está vendo, está avançando a partir do tempo e está vendo essas relações culturais aqui. A gente vê muito no budismo, né? Como a gente vê aquelas construções que são assim meio Aladim, né? Meio persa, aqui eu estou desenhando aqui meio que são assim, bem relacionada à cultura persa. A gente vê também os Budas, né? As vestimentas dos Budas, aí, os lencinhos, né? Que são laterais, muito relacionado à cultura
greco-romana da Grécia Antiga, tá certo? E aqui a gente vai avançar os partos, né? Esse era um império muito grande nessa época, ele rivalizava até com o Império Romano, né? E formando esse império que chegou a se estabelecer na Índia, tá? Por um período. E esse império se chamou Império Indo-Parta, tá? Então a gente vê também a presença romana e parta, né? Esse presença dessa civilização que rivalizou muito com o Império Romano, essa civilização antiga. Aqui também a gente está vendo, agora já atravessando essa linha do tempo para depois de Cristo, aqui no século IV, ó, a gente vê os hunos, né, no sul da Ásia. A proeminência deles é do sul da Rússia, me desculpa, tá? Os hunos, eles eram grandes nômades, né, que se estabeleceram. Eles eram equestres, né, excelentes criadores de cavalo, tá? Eles eram da região ali mais ou menos da Mongólia e era um povo que tinha também uma cultura muito nômade e uma cultura muito de expansão de império, né? Aí a Índia também sofre esse impacto por volta de 415 depois de Cristo por esse Império Huno, né? E aí já trazendo essa cultura dos hunos para a Índia também. Só para vocês entenderem a quantidade de invasões que a Índia sofreu nesse período de tempo aqui. Depois ele vai fragmentar mais ainda. Aqui, né, em 1000 depois de Cristo, os muçulmanos, né, que tem a proeminência ali no Paquistão e também pelo nordeste da Índia, invadiram e se estabeleceram, fizeram o Império Muçulmano na Índia. Tá? Aqui os mongóis, na verdade, nessa época os mongóis eles já eram chamados de mogóis, tá? Não tinha esse N aqui, acabei botando, de repente foi por causa do corretor de texto. Esses mongóis, eles também fizeram a parte, e esse império aqui foi responsável também pelo o Taj Mahal, né? Aquela grande obra, né, da humanidade. Taj Mahal foi um presente de um príncipe mongol, né, para o funeral da sua esposa. Então, só para vocês perceberem que é nessa época aqui que se estabelece esse povo, que também é um povo nômade, que vivia ali na Ásia Central, né? Esse é um povo que conseguiu unificar várias tribos ali, tipo os hunos, os partas, né? Várias tribos que eram nômades, eles unificaram, formaram um império mongol ali já do Gengis Khan. A gente está falando de século XIII depois de Cristo. E aí agora a gente, como está estabelecido aqui em 1500 depois de Cristo, daí já são os mogóis. Então eles têm muita força militar, muito poder de persuasão, de se estabelecer mesmo no local. Então esse reinado aqui foi um reinado bem forte, que claro, não é por toda a Índia, mas é por boa parte da Índia. E aí, a partir desse reinado aqui, que vai ter um diálogo entre os ingleses e esse reinado aqui dos mongóis, tá? Para que vocês entendam que a partir de 1615 a Inglaterra meio que domina toda a Índia. Aí a gente tem aquele grande estabelecimento da colonização inglesa, tá bom? E é isso aí. Aqui a gente vai seguir, por quê? Porque a gente vai ver quem foi os primeiros europeus. Não foram os ingleses, tá, gente? Foram os portugueses que chegaram, tá? O yoga, como conheceram hoje, demorou vários séculos para chegar ao Ocidente. Vários grupos de colonos chegaram à Índia, oriundos de países como Portugal, Dinamarca, Holanda, França e Grã-Bretanha. Infelizmente, as práticas dos povos da Índia não eram vistas com bons olhos, fazendo com que os praticantes a abandonassem ou passassem a praticá-la clandestinamente. Os portugueses foram o primeiro povo europeu a instalar-se na Índia, inicialmente após a chegada de Vasco da Gama em Calicut em 1498. Qual é a ideia aqui
dos portugueses, né? A chegada de portugueses aqui. Primeiro que Portugal não tinha pretensão de colonizar a Índia, né? Aqui vocês podem observar aqui que é bem costeiro, né? Qual era a ideia de Portugal? A Portugal era travar uma negociação com os mandatários locais, né? Aquele primeiro chegou em Calicut, aqui, o Vasco da Gama, né? Chegou aqui, e aí depois foi se espalhando, porque tinha a questão das especiarias, né? E a gente sabe, a gente já estudou nas aulas de história ali, que é no século XVI, século XV, quem eram os grandes, na época das grandes navegações, Portugal estava bem avançado, tinha uma tecnologia bem avançada e conseguiu chegar na Índia, tendo esse pioneirismo, né? Porém, como a gente viu ali no slide anterior, a Índia não estava vazia, né? Já existiam reinados ali e muitos pontos já bem estabelecidos e com relação ali aos mongóis que estavam ali, vários outros reinados que tinham na Índia, tá? Porque a Índia não se unificou de uma maneira integral e praticamente em nenhum momento da história. A gente vai começar a ver isso com mais detalhamento a partir de agora. E aqui a gente vê, tá meio borradinho esse slide aqui, mas a gente vê que alguns países europeus que se estabeleceram na Índia dessa mesma forma, de relação comercial, né? Você trazia a especiaria, negociava, tinha até um certo comando sobre a região, as regiões, porém você não mandava nessa região, né? Aí você tinha que negociar com até aquele pedaço de terra que eles se estabeleceram, tudo bem, mas se eles andassem mais para o meio, quem detinha mesmo o poder, eles já teriam que fazer uma negociação com o imperador e eles não tinham força bélica para isso. Então ficava mais ou menos nisso, nessa relação de que eles negociavam as especiarias, levavam lá para a Europa, vendiam, ganhavam dinheiro e assim por diante. Tá? Aqui a gente vê algumas marcas, né, históricas aqui, ó, a gente vê que o Portugal chegou bem antes, né, logo na sequência, aqui século XVII, já tem a presença inglesa, a gente vê que tem uma colonização também dinamarquesa, francesa, que a gente vai vendo, holandesa também, né, que a gente vai vendo que a Índia foi realmente muito invadida, né? Porque não tem essa de descobrir, né? Foi realmente uma invasão, assim como tem que parar de falar que o Brasil foi descoberto, né? O Brasil foi invadido pelos portugueses, né? Já tinha muita coisa acontecendo e muito tempo. Basicamente, dá para fazer até um paralelo do que eu falei agora na Índia, tinha no Brasil também. Uma cultura grande, uma troca entre tribos. O Brasil não estava vazio, ele foi invadido e dessa forma que a gente está vendo aqui nesse slide, a gente vê que existiu sim. Agora a gente está falando de uma coisa agressiva que ainda sofreu muito, né? Sobretudo quando o tempo vai passando, muita gente morreu de fome em função desse processo de colonização, né, europeia. Mas a gente vai dar continuidade aqui para não ficar muito longa a nossa aula. Ó. Em 31 de dezembro de 1600, a Rainha Isabel I da Inglaterra outorgou uma carta real na Companhia Britânica das Índias Ocidentais para comercializar com o Oriente. Os primeiros navios da companhia chegaram em 1608, porém era um processo ainda parecido com o processo de Portugal, né? Você estabelecia no local e esse local você se relacionava com os nativos, né, com as pessoas e fazia essa troca comercial. Então, a partir de 1600, começou a Inglaterra a fazer isso também. 4 anos mais tarde, comerciantes ingleses derrotaram os portugueses, que agora eles já estavam brigando entre si, né, numa batalha naval, e com isso ganharam a simpatia do imperador mogol. Lembra que os mogols ali estavam a partir do século XVI ali, que eu falei no slide anterior. Então essa união entre os
ingleses e esse imperador mongol, que estava bem estabelecido ali na Índia Central, fez com que, em 1600, o Jaime I enviou um embaixador à corte mongol, negociando-se então um tratado de comércio pelo qual a companhia poderia exercer pontos comerciais na Índia em troca de bens europeus. A companhia comercializava algodão, seda, salitre, índico, chá, entre outras coisas. Agora a gente já mudou de figura, né? Mudou de figura, muito bem mudado, porque agora a gente já tem um domínio e já está se preparando para um monopólio, que seria esse monopólio dos ingleses sobre a Índia. Eu botei aqui esse slidezinho aqui pequenininho para a gente observar aqui como é que foi o governo da Inglaterra, né? Na modernidade aqui. A gente vê que até essa data, em 1857, para ser mais preciso, esse Império Mongol ainda se estabelecia na Índia. Porém, ele foi perdendo força com as investidas, né? A gente vai observar que esses outros invasores europeus, eles não deixaram barato, eles ficaram ali também na região. Então, foi realmente um momento muito delicado, né? Durante todo esse momento de 1500 até aqui, aí foi o fim daquele Império Mongol. E aí aqui começou, né? A gente vê que foi aí já não era mais a Companhia das Índias, né? Aí, a Companhia das Índias Orientais, agora já se estabelecia mesmo como colônia, tá? Porque até então não era uma colônia, era uma relação que tinha de comércio, de livre comércio, né? Entre Inglaterra e Índia. Agora, tudo que tinha que se estabelecer, todo esse comércio que se estabeleceu, a coroa, a monarquia inglesa tomou posse disso, a partir dessa data aqui. E aí foi, de 1858 até a independência da Índia aqui, a Inglaterra dominou quase que por completo a Índia. A gente vê aqui nesse mapinha aqui, que essa parte vermelhinha é onde é o Império Inglês, né? É domínio inglês. Você vê que é quase toda a Índia mesmo, né? Quase. E essa parte amarela é a parte que foi fazer o levante, né? Uma parte que era os nativos, né? O pessoal nativo da Índia, era a mão de obra, foi realmente durante todo esse período, como eu falei anteriormente, foi muito avassalador para a Índia, né? Já teve relatos de morrer 40 milhões de pessoas de fome em um determinado momento, né? Quase paralelo à Segunda Guerra Mundial, né? Se for fazer uma correção temporal, assim, é muito mais do que a Segunda Guerra Mundial, né? Porque eram menos pessoas que tinham, poder bélico, enfim. Foi realmente muito avassalador para o povo nativo da Índia, para aquele que trabalhava, né? Então, os interesses do colonialismo inglês de fazer exportação de alimentos e especiarias fazia com que o povo nativo ficava à míngua e morria de fome. Teve vários momentos de fome, tá? Que não é o caso aqui, né? Não, a gente não vai estudar tão específico a história da Índia, a gente só está passando para estabelecer essa relação. Então, vocês viram ali, né? Império Mongol, depois foi que eu botei a relação primária com a Inglaterra, né? Daí eu excluí Portugal, porque Portugal não conseguiu se estabelecer nem fazer uma colônia na Índia, né? Então, por isso que o que ganhou proeminência realmente foi os ingleses, tá bom? Agora, gente, a gente vai ver as primeiras pessoas que entraram em contato com esses textos antigos, tá? Entre 1630 e 1640, o pregador que trabalhava na Companhia Holandesa das Índias Orientais, vocês veem que por isso que a gente viu aquele mapinha, né, que os holandeses também se estabeleceram em alguma forma na Índia, começou a interessar-se em indagar sobre o hinduísmo enquanto vivia em Pulicat. Tá? O seu livro sobre crenças e práticas do hinduísmo do sul da Índia, chamado The Open Door Thought Hat Vergogen Hindendon.
em 1651. Foi um passo para abrir a porta na Europa para uma melhor compreensão da fé bramânica. Aí esse povo vinha lá, estudava, entrava em contato com esses primeiros textos, aí esses primeiros textos começaram a ser traduzidos, isso que é interessante. Fizeram bastante cagada, né? Fizeram bastante coisa ruim, mas eles trouxeram à tona esse conhecimento em nível acadêmico, tá? Não justifica, claro, o que fizeram, mas a gente tem também que reconhecer as primeiras figuras que trouxeram esse conhecimento à tona. Tá certo? Vem comigo aqui, ó. Nascido em Londres, Sir William Jones, aqui já essa data de 1743 a 1794, é considerado pioneiro no aprendizado no sânscrito no século em que viveu, tá? Nesse período foi nomeado juiz, tá? Em 1783 em Calcutá, e traduziu uma quantidade considerável desses textos que são a base do yoga. Vocês verem aqui, ó, foi um inglês, né, que era juiz da Suprema Corte. Enfim, estava lá, colônia, fazendo o que fez, porém tinha gente que se interessava pelo hinduísmo, além de traduzir várias, né, como Gita Govinda, é, Hitopedesa, tá? Ele editou o texto do poema Ritu Samhara e Kali Diksha. Tá? Então esse Sir William Jones aqui, fez um trabalho muito importante para que os ocidentais tivessem contato com os Vedas. Agora esse aqui, como eu falei lá anteriormente, que ele foi um dos responsáveis para aquela tese ariana lá, né? Ele é um alemão, aquela tese ariana de superioridade de raça biológica, intelectual. Esse foi uma das pessoas que realmente quem estuda yoga vai passar por Max Miller, tá? Que é um alemão orientalista e é considerado o fundador dos estudos indianos. Também se dedicou aos estudos da língua sânscrito e traduziu os Vedas, tá? Considerou serem a chave de todas as religiões, por atenderem às culturas da Pérsia, Grécia, Roma, China e também o Velho Testamento, antecederem, né? Esses textos antigos aqui. Então, o Max Miller realmente dispensa comentários, que se você quer estudar o hinduísmo, o yoga na sua raiz mais antiga, você vai passar por essa figura aqui, que é o Max Miller, tá? Realmente ele se dedicou muito a essa questão de tradução do sânscrito para o alemão, e depois ficou mais fácil para traduzir para as diversas línguas. Aqui a gente tem mais um inglês, né? John Woodroffe, que aqui ele é mais ou menos contemporâneo aqui também do Max Miller, foi advogado do Tribunal de Calcutá, ainda se estabelecia nesse período, os ingleses ainda estavam na Índia. Claro que no finalzinho aqui já era um momento bem conturbado, né? Mas isso fica para outro momento. Foi nomeado o advogado do Tribunal de Calcutá em 1889 e depois conselheiro do governo da Índia em 1902. Mais tarde, em 1915, desempenhou o cargo de presidente do Supremo Tribunal. Finalmente, reformou-se, regressando à Inglaterra em 1923, mas não antes de escrever vários livros sobre as tradições do Tantra, tá? A sua famosa tradução do Mahanirvana Tantra foi publicada em 1813 sob o pseudônimo de Arthur Avalon. Isso foi numa época que era considerado odioso quem estudasse a tradição. Então existia muito preconceito, como já é sabido, porém o John Woodroffe aqui foi quem começou a fazer essas primeiras traduções. Tudo quem estudou lá do Tantra anteriormente passa por essa visão, teve uma contribuição dessas figuras que a gente acabou de estudar. Aqui a gente deixou para o final o tantrismo ali, porque faz muito parte da tradição do Hatha Yoga, mas a raiz do yoga passa por vários, sobretudo sobre os Vedas, e a gente estudou essas primeiras pessoas que tiveram esse contato, né, com essa tradição na raiz. É importante serem lembrados e para que a gente siga, né, sempre estudando, sem deixar a história para trás, tá bom? Então a gente acabou ficando uma aula um pouco longa, mas espero que tenham gostado e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado e namastê.